Meus queridos irmãos, muito boa noite, que a gloriosa paz do Senhor esteja na sua vida. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo está sendo pregado e mais uma vez quero compartilhar um pouco da palavra de Deus com todos vocês que gostam da meditação da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse para pregar a sua preciosa palavra. Estamos vendo hoje o Evangelho sendo pregado em todo o mundo. A preciosa palavra de Deus é as boas novas. O mundo precisa de ouvir a pregação da palavra de Deus. Um dia fomos comprados pelo poderoso sangue de Jesus Cristo. A Bíblia é clara quando diz que ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo veio a nós e o Espírito Santo nos ajudou a crermos, porque a Bíblia diz: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia também nos diz que Deus foi enviado aos seus. Os seus é o povo judeu. Mas você sabe o que aconteceu. Eles o mataram. Não aceitaram a sua mensagem. E o mataram, rechaçaram. Não quiseram ele. Uma certa ocasião, Jesus olhando para Jerusalém, Jesus chegou a dizer: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintinhos, e não quiseste. E ele disse: essa cidade ficará deserta. Isso aconteceu porque eles eram rebeldes, não aceitaram o Senhor Jesus em sua primeira vinda, em sua primeira visitação. Apenas uma meia dúzia acreditou nele. Meia dúzia é força de expressão. Porque a grande maioria rechaçaram, não aceitaram, entregaram aos romanos, judeus e romanos, juntos o mataram. Disseram dele que ele era falso profeta, comelão, beberrão. E eles o mataram. Mas na profecia está escrito: sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecado. Jesus Cristo veio a este mundo com vários objetivos. E entre os vários objetivos, um deles, acredito que seja o principal, seria pagar um alto preço para recuperar almas humanas que estavam destinadas ao inferno. O Senhor Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, cresceu no meio dos judeus, foi homem de dor, experimentado nos trabalhos. Ele estava no anonimato aos homens, mas quanto a Deus, ele estava na presença de Deus em todo o tempo, cumprindo praticamente 30 anos. Ele assumiu a condição de apacentador, de pastor.
E como pastor ele disse, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e ele fez isso. E como pastor ele também diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e o achará pastagem. A Bíblia nos diz que entre Deus e o ser humano, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Todos nós, seres humanos, precisamos deste mediador precioso e fiel. Jesus Cristo veio a este mundo para assumir uma condição de pecador e assumir a afronta do pecado na cruz do Calvário. E ele se ofereceu uma única vez, na cruz do Calvário, para resgatar seres humanos perdidos. A nossa fé seria vã se ele apenas tivesse morrido e não tivesse ressuscitado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo para toda a eternidade. O Senhor, o Deus da nossa fé, está vivo. Assim que ele ressuscitou, ele viveu entre os judeus 40 dias ainda. E dentro desses 40 dias, ressuscitado, ele se apresentou aos 2 discípulos no caminho de Emaús e conversou com eles, andou com eles. Dentro desses 40 dias, ele se apresenta aos 12, que parece que estavam amedrontados. E o Senhor Jesus Cristo se apresentou no meio deles. Só que em sua primeira apresentação tinha um que não estava. E quando falaram para este um, ele disse, eu não acredito, eu só acredito vendo. Pouco tempo depois, o Senhor Jesus se apresenta novamente, dizendo, Pai seja convosco. E o Senhor Jesus foi até este, que estava incrédulo, o nome dele era Dídimo, ou Tomé. Calmo, sereno e tranquilo, o Senhor Jesus pegou a mão dele e disse, toque aqui, toque aqui. E agora, porque me viste, creste? O Senhor Jesus Cristo disse, bem-aventurados que não viram e creram. E ele disse para Tomé, Tomé, seja crente, não seja incrédulo. O desejo do Senhor Jesus Cristo é que todos os seres humanos sejam crentes, mas crentes na sua pessoa, porque crente até o diabo é. Mas temos de ser crente na pessoa gloriosa e bendita do Senhor Jesus Cristo. Você que ainda não teve um encontro com Jesus, certamente você já ouviu a pregação do Evangelho. Aceite Jesus Cristo quanto antes na sua vida. Porque o mundo nada tem de bom para oferecer. O mundo, tudo que tem nesse mundo são coisas perniciosas. E a palavra de Deus nos diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós estamos no mundo, mas do mundo não somos. Porque Jesus Cristo nos comprou deste mundo de trevas. E agora fazemos parte de um povo especial, zeloso e de boas obras. E este povo é o povo de Deus que está em toda a terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo está em toda a terra.
e ela será em breve arrebatada. Mas antes que isso aconteça, quero te fazer um convite: aceite a Jesus o quanto antes na sua vida. Porque Deus tem 3 povos neste mundo: o povo judeu. Olha o que a Bíblia diz: ele veio para os seus, que são os judeus, mas os judeus não receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de se chamarem filhos de Deus. E hoje os filhos de Deus estão em todo o mundo, que é a igreja. Eu não estou falando o nome da igreja, porque existem muitos nomes de igreja, de ministério em todo o mundo. Mas a igreja de Jesus Cristo, que será arrebatada, ela está no livro do Apocalipse, capítulo 3. É a igreja de Filadélfia. Ela será arrebatada. Todos aqueles que pela fé aceitaram a Jesus Cristo e estão se esforçando para seguirem de pé diante de Deus, os que estão se esforçando, esses fazem parte da igreja de Filadélfia. Porque a Bíblia diz para esses: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que andam por o caminho da perdição. Mas o caminho dos céus, o caminho estreito, ele é apertado. E todos aqueles que um dia aceitaram Jesus Cristo, eles estão se esforçando para porfiar por este caminho estreito e a porta estreita. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus Cristo também disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e o achará pastagem. Todos os seres humanos que um dia ouviram a pregação do Evangelho e aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, esses fazem parte da igreja de Cristo que será arrebatada. E o conselho para os da igreja de Cristo é esse. Foi Paulo que deixou esse conselho. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A luta vem, a luta é travada, quase que diariamente. Mas a vitória é certa para todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Porque o próprio Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Não é fácil ser crente, não é fácil. O apóstolo Paulo também deixou dito: todos aqueles que querem viver piamente o Evangelho padecerão perseguições. Mas em Cristo e com Cristo somos mais do que vencedor. Louvado seja o seu precioso nome. 3 tipos de povos Deus tem nesse mundo. Os judeus. Ele veio para tratar com os judeus em sua primeira visitação. E os judeus não aceitaram, rechaçaram.
entregar aos romanos e eles o mataram. Então formou o Senhor Jesus Cristo a sua igreja. As bases da sua igreja, os 12 apóstolos. O Senhor Jesus Cristo formou as bases da igreja. Nenhum deles eram apóstolos ainda enquanto o Senhor estava aqui. Eram discípulos, aprendizes. Mas todos eles, tirando um que foi o filho da perdição, Judas, mas os outros deram exemplo. Depois da partida do Senhor Jesus Cristo, eles estavam fortalecidos pela palavra do Senhor Jesus Cristo e deram um bom testemunho, um bom exemplo. E todos eles deixaram um bom legado para a igreja posteriormente. Jesus Cristo, quando estava aqui, ele deixou as bases da igreja. 50 dias depois de sua ressurreição, ele enviou o seu Espírito para inaugurar a sua igreja na terra. O Paracleto divino, a vida da igreja, a virtude da igreja. O Espírito de Cristo. 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo, ele mandou o seu Espírito. Porque quando ele estava aqui, ele disse aos seus discípulos: é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, enviarei outro Consolador. O Espírito de verdade, da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Ele estará convosco. Vos fará lembrar de toda a palavra que eu vos tenho dito. E ele foi. 40 dias depois da sua ressurreição, ele subiu para os céus. 10 dias se passam. E ele disse aos seus discípulos, a praticamente quase 500 pessoas, ele disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o Senhor Jesus subiu para a glória. E eles desceram para Jerusalém, praticamente 500 pessoas. Mas os dias passaram. 10 dias se passaram e quase 380 pessoas desistiram. Quando o precioso Espírito Santo desceu, quase 120 pessoas estavam ali no cenáculo. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. Porque veio dos céus um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. É a glória de Deus. O Espírito Santo desceu para inaugurar a preciosa igreja. E o Espírito Santo é o precioso amigo da igreja de Cristo. Ele nunca desistiu da igreja de Cristo. Ele tem de Deus uma incumbência. E a incumbência é esta: estar na igreja, sobre a igreja, dentro da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E se a igreja é o corpo de Cristo, o seu espírito está dentro do seu corpo. E em breve o arrebatamento vai acontecer e o corpo de Cristo, que é a sua preciosa igreja, será levado para os céus. Os dois estão juntos. A igreja de Cristo
e o seu Espírito. E quando eu estou falando Igreja de Cristo, eu não estou falando o nome de igreja, de ministérios aqui. Porque pasmem vocês, existem pseudos líderes que têm separado o céu só para a sua igreja, para o seu povo. Se você está em um lugar desse, saia fora. Porque a igreja de Cristo está sobre toda a face da terra. Ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. E a sua preciosa igreja está em todo o mundo. Em um só momento, num abrir e fechar de olhos, os santos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso em toda a terra. Depois nós, os santos vivos, seremos transformados e nos uniremos aos santos mortos, transformados e ressuscitados. E quando estivermos unidos, santos mortos ressuscitados e santos vivos transformados, quando estiver unidos, a Bíblia diz que o arrebatamento acontecerá num abrir e fechar de olhos. O precioso Espírito Santo levará a preciosa noiva de Cristo, pelo que creio, até os segundos céus. E Jesus Cristo, então, voltará para os céus dos céus, ladeado da sua noiva preciosa, comprada pelo seu precioso sangue. Será a festa, será o casamento. E está muito perto. A noiva diz: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre toda a sua família. É apenas uma pequena meditação, queridos. Deus os abençoe rica e abundantemente.